Tem que falar rápido. Fala rápido, pô. Tá. Não, você me deu, eu esqueci meu celular lá dentro, você deixou lá. Me disse, é sobre a relação de espíritos, não é isso? Ali, ó, tá bem no primeiro. Ó, Livro dos Espíritos, parte segunda, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, da vida espírita e relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Isso existe? Não, Metades eternas. Vamos lá. Vamos ouvir com carinho. tudo bem? Então, uma coisa que quase a gente não sofre dentro da casa espírita, nem na nossa família, são as relações de simpatia e de antipatia. Antipatia, então, não tem nenhuma, né? Hum. Noras e sogras, genros e sogros. É assim, né? Mas, no fundo, nós não vamos falar sobre esses atritos, não. Vamos falar sobre os amores, né? E os não amores. Como é que isso funciona, né? Por que que a gente tem simpatia por algumas pessoas? Às vezes a gente conhece, tem primeira impressão, não aconteceu nada ainda, você já tem uma simpatia ou uma antipatia, né? Muitas vezes é porque aquela pessoa te lembra alguma coisa que aconteceu. Outras vezes aquele espírito é um espírito que você conhece de outras vidas. Você já teve relações. Então tudo nasce dentro do plano espiritual. E é isso que ele responde, né? Nessa primeira questão e fala: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, vota a seus espíritos afeições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Por quê? Às vezes você se apaixona por uma pessoa porque ela é bonita, porque ela tem um corpo bonito, porque ela te agrada, porque ela tem a mesma cor de pele que você tem, porque ela tem, nasceu na mesma região, né? Então, isso pode gerar uma relação de preconceito, né, inicial, e você gostar mais de uma pessoa ou de detestar outras. Quando você está falando do plano espiritual, você não tem a relação material para te influenciar. Então, o que ele diz é, as relações de simpatia e antipatia do espírito, elas são muito mais reais, são muito mais, né, duradouras até. E por isso que a gente usa as condições materiais para reaproximar espíritos que têm problema no plano espiritual gravíssimos, né? Então, quando vem alguém, um espírito na sua família, você tem um problema muito grave, você usa ao contrário, você usa a relação do corpo, a relação de mãe, filho, pai, filho, para reduzir ou eliminar aquelas rusgas, né? Aquelas antipatias que você tinha como espírito. Chegando no plano espiritual, é muito mais difícil você resolver, porque você sabe o que o Espírito fez para você, são as ações dele, são as atitudes dele que te incomodam. Você lembra que Jesus falava sobre isso? Antes de você trazer o dízimo e fazer a sua adoração ao Pai, antes de você desencarnar, vai lá e reconcilia com quem? Sou teu inimigo. O seu inimigo. Por quê? Porque se você levar isso para o plano espiritual, vai ser muito difícil de você resolver. E aí o plano espiritual começa a bolar, lembra a reencarnação de Segismundo? Aí o plano espiritual tem que bolar uma encarnação para esconder aqueles espíritos numa nova novela, né? Num novo teatro familiar, usar a consanguinidade, né? A energia familiar, para tentar apaziguar aquelas relações. Nem sempre é possível, né? Quantos crimes a gente vê dentro da família? Quantas famílias com problema de relação? Quantos abortos espontâneos a gente conhece? Lembra que o Sigismundo não conseguia vingar? Por quê? Porque o ódio dele pelos dois que estavam recebendo, pela traição que tinha acontecido, era tão grande que energeticamente ele. Então a encarnação ela esconde, mas ela cria uma possibilidade de amenizar esses ódios. Tem uma história do Divaldo Franco que é ótima, que ele conheceu o presidente da Federação de Minas Gerais. Se alguém souber a história com mais detalhes, eu sou ruim de gravar a história dos outros. Eu gravo bem as minhas. Mas Divaldo conta a história de que ele conheceu o presidente da Federação Espírita de Minas Gerais e era um cara ímpar no trabalho. Foi o Chico que apresentou ele, inclusive. Então, eles tinham uma relação muito boa e esse homem desencarna.
Esqueci o nome dele, mas é fácil de ver. Essa história o Divaldo conta várias vezes, tem no YouTube. E aí ele desencarna e aparece lá na casa do Divaldo, em espírito. E fala para ele, olha, eu estou com um problema grave aqui que eu não consegui resolver ainda na carne, apesar de toda a obra, todo o trabalho. Aí o Divaldo falou, faço o que você quiser. Aí ele falou, olha, não é tão simples, mas vamos lá. Eu, em encarnação passada, fui Nabucodonosor. Hum. E aí eu tive problemas com várias pessoas que traíram, criaram problemas lá. Isso, só, sei lá, Nabucodonosor deve ser uns 3.000 anos atrás. E eu tinha um instrumento que eu enfiava e cortava a língua dessas pessoas na época. E eu cortei muitas línguas, criei, né, traumas muito graves. E esses espíritos ficaram no plano espiritual com a raiva de mim, chorando e o tempo todo lamentando, etc. Eu desencarnei agora e ainda existem espíritos desses que não conseguiram encarnar e não conseguiram evoluir. Você recebe eles aí na Casa do Caminho, né? Porque o Divaldo tem uma. E o Divaldo começa a receber do nada, um mês, 2 meses depois, um ano depois, crianças com essas características, né? Ele diz que é lábio Lábio leporino. leporino. Você escutou essa história do Divaldo? É. É fantástico. Então foi recebendo um, dois, três, cinco, e falou, cara, que coisa louca. Aí ele falou, já sei o que que é, né? São os espíritos que ele falou, porque ficou com as marcas, e aí as crianças nasciam. Tinha muito lábio leporino no Brasil no passado, né? Tinha um hospital especializado. E Divaldo recebe esses espíritos e ele conta que esses espíritos tinham dificuldade de aprendizado do português. Por quê? Porque eles vinham lá do Oriente, tinha essa dificuldade da dicção, mas ele estava fazendo aquilo o quê? Para resgatar o problema de um grande amigo, trabalhador da Federação Espírita exemplar. Então, olha como é difícil aquilo que a gente comete aqui, porque a gente vê um crime na rua, mata, pô, atropela. Pô, se eu tiver armado, dá um tiro, pô, não é assim que a gente fala? É. Tudo bem, perder um celular, perder um carro, te agredir é muito grave, mas levar esse débito é pior. Teu celular não vai ser nada perto desse espírito com a cabeça estourada no plano espiritual, depois cobrando o tiro que você deu nele. Então, nós precisamos entender isso, né, no dia a dia. Compreender de onde vem essa simpatia. Porque só vai valer no plano espiritual a simpatia e a antipatia que você criou. Por mais que você tenha razão, ele vai ficar chorando lá no teu ouvido e você não vai saber o que fazer. E aí como resolve? Eu quero resolver, não aguento mais. Vai receber como filho, vai receber na família, ou vai pedir um amigo como Divaldo para receber todos eles e tentar amenizar essas condições. Então, essa simpatia e antipatia está muito ligado a isso. E a gente vai entender mais na frente como isso funciona, né? Isso não foi escrito como uma regra divina, não é um contrato que a gente tem com Deus. São consequências da lei de ação e reação, da lei da reencarnação, do método que foi escolhido por Deus, pelo plano espiritual, que é um método universal, não é só do planeta Terra, para a nossa evolução. Essa é a loucura em cima disso. Os espíritos mais evoluídos, eles nem têm mais a forma humana. Eles compreendem isso como energia, como física, e não com os lamentos, com os problemas, com Nabucodonosor usando uma lança para cortar a língua. Eles não estão. É só o sentimento que está exposto dentro daquela condição. Dos espíritos que se sentem revoltados e que ficam deformados versus os que provocaram aquilo. Entendeu? Aí olha essa pergunta. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, paixão, né, desejos, etc., desaparece com a causa. O corpo acabou. Quantos casamentos, quantos namoros, quantos a gente vê que era só atração física, que era só uma relação pessoal? Quantas pessoas agradavam a gente quando a gente era bonitinho, e jovem, e hoje nem olham para nossa cara? Eu também fiquei careca agora. Já descobri isso na prática. Então, as condições físicas, elas fazem muita diferença para o agrado. As pessoas muito bonitas têm muito assédio, têm muito mais oportunidade. A bem vestida, que tem um carro, relógio, dinheiro, né? A casa bonita. Vê os influenciadores, né, Sara? É. A Sara ama esses influenciadores. Nossa. Adora eles. Porque é tudo bonitão, tudo bonitona, né?
Carro, barco, lancha, moto, né, É a Sarinha? coisa A do. gente fica a noite inteira trocando figurinha, eu e ela, vendo esses influenciadores. Então desapareceu o corpo, desapareceu o carro, desapareceu o dinheiro, acabou a causa. Aquilo era a causa. E não o que ela pensa, o que ela faz, né? As relações Né? espirituais. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, para o bem e para o mal. Que aquele que está chorando com ódio de você lá também tem que mudar esse sentimento, o que ele pensa sobre você, o que você fez sobre ele. Porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. A gente está acostumado, dentro do Espiritismo, a compreender essas coisas, mas talvez a gente não use uma lógica de raciocínio tão clara para entender o que vai acontecer quando chegar do lado de lá. Mas eu garanto que quando a gente desencarnar, imediatamente a gente vai entender isso. É. Na hora. No primeiro choro daquele que você traiu, que você enganou, você vai, "Ih, cara, aquele sentimento ruim, aquela energia, aquelas moléculas, né, sintonizadas um com o outro, ele com a dor lá e você aqui no mesmo lugar, aquele pensamento vindo na tua mente, lembrando aquilo que você fez o tempo todo. É assim que funciona. Bem, e aí a gente não quer passar por isso. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Quer dizer, existem espíritos que são formados, que foram criados e que está fadado a ser a sua alma gêmea, o seu... Essa é a pergunta. Não. Não há união particular e fatal entre duas almas. Isso você consegue com as relações que você vai criando. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Todos os espíritos, todos nós, encarnados e desencarnados, nós não temos nem planeta para chamar de seu. Nós somos espíritos do universo, que temporariamente estamos numa escolinha chamada Terra. Mas nós podemos ser chamados para ir para outra escola, para ajudar o desenvolvimento, receber espíritos de outro lugar. Imagina eu dizer que sou brasileiro. Então nós estamos longe. Ah, que eu sou branco, que eu não gosto de preto, que eu não gosto de japonês, que eu não gosto de índio. Por quê? Porque, na realidade, o espírito ele é criado com uma essência universal, a imagem e semelhança de Deus, irmão de todos os outros espíritos que existem no universo. Então, se entrar um ET aqui no planeta Terra, o que que ele é nosso? É um irmão. Alguém vai considerar ele irmão no planeta Terra? Nem aqui Hein? a gente considera como Se for bonitinho, rico, influenciador, a gente vai. Aquele ali a gente quer ter em casa como animalzinho de estimação, né? Dá comidinha pra ele, tá. Mas casar com ele você não quer, não. Não, é assim que funciona, porque as coisas materiais estão muito mais fortes ainda no nosso dia a dia do que as espirituais. Todos nós somos espíritos criados da mesma forma, só que em momentos diferentes. E esses momentos diferentes é que dão graus diversos. A criança que está na quinta, sexta, sétima série, se não for uma aprovação automática, ela sabe mais do que a criança que está no jardim de infância, que está na creche. Então, o tempo faz muita diferença. Qual o espírito mais antigo que nós conhecemos que encarnou entre nós? Jesus. Jesus. Tinha milhões de anos antes. Tanto que ele não tinha nem a forma. Mano, aí eu acho engraçadíssimo, é só um comentário, né? Eu vejo alguns espíritos, não são espíritas, mas são espíritos na internet, falando sobre o desprendimento do corpo, sobre a visita ao astral, né? Muito, muito ligado lá ao Valdo Vieira, aquela linha, né? E são dons naturais, Projeção, né? projeções. E são interessantíssimos, porque eles falam, ó, o umbral está super vazio,
assim que acontece na casa espírita, no plano espiritual, assim que acontece na Umbanda, são relatos de pessoas que você vê que está falando a verdade, porque é totalmente doutrinário, mas com uma compreensão não espírita. E eles insistem em dizer que alguns profetas, como Krishna, Gandhi, outros profetas que eles gostam, né, que não são cristãos convictos, têm o mesmo grau de espiritualidade de Jesus. Eu morro de rir, né? Jesus ficou milhões de anos se preparando para conseguir encarnar num corpo como o nosso, Para suava construir a terra. sangue, para conseguir ficar aqui na Terra. Esses espíritos aparecem o tempo todo. Jesus aparece hoje igual uma luz, né? Fica num sol, que é a morada dos espíritos puros. É uma distância enorme. Não é pelos atos só que ele teve aqui, apesar de que, cara, quanto mais a gente estuda, a gente vê mais a perfeição dele diante de tudo isso. Mas, independente disso, o nível dele de energia, do que ele já tinha passado, do grau de evolução que ele tinha, é incomparável com qualquer um desses. Por isso que ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, porque a gente já está falando de um pai em outro patamar, que não tem mais essas discussões sobre antipatia, simpatia, isso é coisa de espírito ainda muito atrasado. Espírito de planeta de provas e expiações, ainda começando a engatinhar para entrar num planeta de regeneração. É outra conversa. Jesus é outro papo, é outro patamar, é outro nível, é planeta celestial. Como que nós nascemos? Eu tenho insistido tanto nesses quadros, toda hora, toda apresentação minha, eu volto nisso. Tô vendo. Na rádio também, mas as pessoas estão aprendendo. No início ele falava assim, pô, isso é maluquice. Agora todo mundo já, os 250 mil ouvintes já falam, ó, tem alguma coisa que ele está falando. Aos poucos a gente vai aprendendo, né? Tudo foi criado nascendo da causa primária de todas as coisas. Quem é a causa primária de todas as coisas? E a nossa inteligência. Supremo. A gente está falando do universo, da criação do universo, da criação das galáxias, dos sóis, dos buracos negros, da matéria escura, das estrelas, do Sol. A gente está falando da criação disso tudo, do início de tudo. São partículas abaixo das partículas subatômicas que a gente está começando a descobrir através da física quântica agora. É muito abaixo disso tudo. E ele criou duas substâncias no universo. Uma é o princípio espiritual. O que esse princípio espiritual vai se tornar com o futuro? Nossa. Nós. Qual é a nossa diferença com o princípio espiritual? Se é a essência nossa. O princípio espiritual é aquilo que João inocentemente diz o seguinte: nós fomos criados à imagem e semelhança de. O que é a imagem e semelhança? É algo parecido, né? Por que ele diz isso? Porque nós fomos criados num princípio que tem capacidade de discernir, de ter inteligência, de tomar decisões. Mas para isso acontecer, o que eu preciso ser? O que eu preciso ser para sair desse princípio espiritual que está na natureza, envolvendo tudo que tem no universo, para eu poder dizer assim: a Sara sabe tomar uma decisão. Qual é o grande segredo? Você está no meio do universo de uma essência que tem capacidade de ser inteligente. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, criado por Deus. Só que em algum momento eu tenho que tomar decisão. Para eu tomar uma decisão, eu tenho que ser o quê? Diferente dos outros. Porque se eu tomar a mesma decisão de todo mundo o tempo todo, for obrigado a fazer aquilo, eu não tomo decisão. Eu faço o que a natureza me impõe a fazer. Vocês concordam? Para eu falar que eu tomo decisão minha, eu preciso ser uma individualidade. Então, o tempo todo na natureza, o que Deus quer? O que ele criou esse universo inteiro? Para transformar cada um de nós o quê? Numa Individualidade. individualidade. E aí eu vou tomar a decisão do que eu quero fazer, da minha vida. Decisões orgânicas. Quais são as decisões orgânicas que eu tenho que comer, tenho que beber? Não é isso? Respirar. Respirar. Algumas decisões orgânicas eu tomo sem precisar comandar, vocês concordam? Batimento cardíaco, inspiração, expiração. Quantas vezes a gente pisca para lubrificar, né?
as nossas pálpebras para lubrificar nossas. Essas coisas eu já aprendi a fazer No reino animal. no reino animal. Outras não. Estar aqui para fazer a palestra, passar ou não o slide, ó, vou passar e vou voltar. Isso é uma decisão minha. Então, algumas decisões eu tomo por minha conta e risco e vão gerar as consequências dela, e outras eu vim aprendendo no reino animal para poder estar aqui tomando essas decisões. Por que Deus quer que eu tome decisões individualizadas, que eu me torne indivíduo? Porque são essas decisões que geram emoções. Se eu acabasse a palestra agora, 9h20 da noite, a Sara ia gostar porque a gente ia embora mais cedo, não ia atrasar, não ia ter risco. Mas a maioria que saiu de casa levou um tempo enorme para chegar aqui e já estava começando a se interessar pelo que eu estou falando, ia ficar o quê? Sabe? Então eu ia gerar sentimentos em alguns bons e em outros no mesmo ato. Como é que pode uma maluquice dessa? Hein? É o Lula e o Bolsonaro. Tudo que um faz, 50% odeia. Tudo que o outro faz, o outro 50% odeia. Não é assim? É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que metade odeia, metade. É só uma brincadeira, mas é. É por Por quê? Porque a gente já tem previamente um amor louco pelo Lula e pelo Bolsonaro, que a gente já transmite, independente do que vai ser feito, né? Essa energia de boa ou ruim. Então, nós nos tornamos individualidade, vamos tomar atitudes, vamos ter ações que vão gerar sentimentos. Esses sentimentos são de fundamental importância para a nossa evolução. O que ele falou no anterior? Quanto mais alto o grau de evolução, melhor são os sentimentos. E a união é muito maior. O tempo vai levando nós a compreendermos melhor o que cada um faz, as dificuldades de cada um, resolvendo os problemas, as dificuldades, as questões familiares, aumentando a quantidade de espíritos do nosso lado positivo e reduzindo os que estão do nosso lado negativo. Então é só por isso. Eu preciso sair da natureza, que eu sou uma essência, preciso ir crescendo e aprendendo a ter condição de tomar decisões, eu me torno uma individualidade, e nessa individualidade vai gerar sentimentos. No início, sentimentos ruins, mas com o tempo eu vou aprendendo a amar, eu vou aprendendo a gostar, eu vou recebendo outros espíritos, conhecendo novas pessoas, tomando atitudes e vai aumentando a minha capacidade de. Aquele espírito que foi presidente da Federação de Minas Gerais, que o Divaldo falou, quando ele desencarnou da Nabucodonosor, tu acha que ele foi preocupado, que ele queria socorrer todo mundo, que ele mala desse estavam perturbando, né? Saqueando, enchendo o saco, que não é isso? Estão chorando, mas que se dane, pô. Quem manda falou besteira, não é isso que ele deve ter pensado? Provavelmente. Só que agora, 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, presidente da Federação Espírita de Minas Gerais, vendo o sofrimento humano, conhecendo a doutrina, trabalhando na caridade, etc., o que ele queria fazer quando desencarnou? Pô, Divaldo, recebe eles aí, porque não dá para eu ter essa carga, que eu nem quero mais lembrar que eu fui da boca do Orozó. Quero ter sido presidente da Federação Espírita de Minas Gerais. Não é isso? A gente vai evoluindo, vai mudando, já não quer mais. E para resolver esses celeões do passado, quem conhece a história de Emmanuel? Hein? Emmanuel deu umas pisadas na bola boa, não foi? Há 2.000 anos. Hein? Públio Lentulus não deu uma pisada boa? que deu. Está até hoje procurando a Lívia, né? A confusão que ele arrumou. Quantas encarnações sofredoras ele teve, Sara? Nossa, logo em seguida foi escravo, hein? Até chegar agora. E ele está encarnado aí, está quietinho, cara. Na rádio toda semana fala, mano, cadê você? Tá a tua cadeira aqui, a gente fala há 10 anos e você não aparece para vir aqui conversar com a gente. Toda semana eu mostro e lembro que Emmanuel está sumido. É a realidade. Então a gente vê na prática Caramba. que ele deu a oportunidade de nós conhecermos André Luiz também. Ivone mostrou a vida dela, né?
Quantas vezes ela suicidou? Rose sabe bem da vida dela. É, Rose, você conheceu a Ivone? Não, a Rose conhece a vida dela, ela estudou muito. Quantos suicídios a Ivone teve? Que nós sabemos, que nós sabemos. Coitada. E tudo por amor, né? Meu coitado. Todo mundo dando as culpas, né? A culpa é sempre do marido. Pergunta a eles. Mas ele estava ali, firme e forte. Tava. Estava desencarnado e daí cadê a Vou pessoa? salvar, vou salvar ela. Pode falar, pode. Ela falou, não, essa que a gente teve uma vez aqui, vai gostar de ser corno, sei lá, Luiz. É a vida. Ela era terrível, né? Ela era muito moderninha. Mas é isso. Sofreu para burro. E aí, como que eu transformo, como que eu tiro da natureza uma essência divina criada por Deus e transformo numa individualidade? Para essa individualidade tomar decisões e essas decisões serem boas e ruins, as boas eu aproveito, as ruins eu tenho que recuperar, né? Vamos fazer de novo. É a prova, né? Fez a prova, não passou, vamos para a recuperação e vamos fazer a prova. Como que isso acontece? Ó, isso é Livro dos Espíritos, questão 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, os telescópios, né? Isso aqui é 5% do que a gente conhece do universo observável através do James Webb, né? Que é um novo telescópio enviado entre Estados Unidos e Europa. Só que são trilhões, né, de estrelas, bilhões de galáxias. E esse pequenininho aqui, ó, esse grãozinho de areia aqui, sabe o que é? A Não, nossa galáxia. Qual o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Via Láctea. É esse grãozinho aqui, ó, pequenininho. É. Olha ela aí. A nossa galáxia inteira, a gente olha no céu, aquele negócio meio leitoso, assim, por isso que é Via Láctea, é aquele grãozinho que a gente consegue ver de 5% do universo observável através daquele telescópio. Ele está tirando outras fotos para a gente tentar o máximo desse quebra-cabeça. O que que é esse grãozinho de areia aqui, ó? Não é daqui, é aqui desse lado, Sol. é o sistema solar. Então, o nosso sistema solar inteiro é um grãozinho de areia da Via Láctea, que é um grãozinho de areia dos 5% que eu já vi do universo observável. Nós somos o que então? Nada. Somos uma bactériazinha interestelar. O planeta Terra não é grande coisa no sistema solar, que é um grão de areia na Via Láctea. Esse é o grande segredo do universo. Apesar disso, tudo isso só existe com um objetivo. É isso que Jesus tentava explicar para a gente. Tudo isso só foi criado com um único objetivo. Que nós estivéssemos aqui hoje estudando o que nós estamos fazendo. Isso foi criado só com o objetivo dos espíritos saírem da essência, se tornarem individualidade e aprenderem a ser anjos no futuro, né? A gente chama Jesus de anjo, na realidade é espírito puro. Para isso foi criado tudo isso. Só para isso. É uma coisa louca isso. Olha como é que funciona. Como é que a gente tira essa essência da natureza? Quem aqui já viu essa essência na natureza, que um dia vai se tornar um espírito? Eu falo sempre sobre isso. É isso aí. Como é que você transforma ela no espírito? Qual o primeiro passo? Pega o feijãozinho na escola, bota no algodão, não é assim? Molha, tem que botar no sol, né? Aí vem os fótons de milhões, milhares de anos, luz daqui da Terra, interagem com o código genético que tem dentro daquele feijão, sais minerais, água, e do pé do caroço do feijão nasce um pé de feijão. Como é que ele nasce? Por que que o feijão dentro da sua geladeira, dentro da sua panela, dentro do armário não nasce?
Ele precisa ter uma condição química e física para ele germinar. O que que ele busca da natureza? O que que ele tira da natureza? Aquela essência que a gente viu lá atrás, que é o princípio, ó, Material. naquele momento, o princípio espiritual, ele sai da natureza, entra dentro do grão de feijão, do caroço da maçã, de todos os vegetais que nós conhecemos no universo, e naquele momento ele passa a ser o quê? Saiu da natureza, era um potencial inteligência. Entrou no grão de feijão, ele vai ganhar uma inteligência. A inteligência o quê que eu falei? Orgânica. Ele vai organizar as células de um pé de feijão, de um pé de jaca, uma jaqueira, de uma laranjeira, uma macieira, não é isso? Quando ele sair daquela condição, matou o feijão, matou o pé de feijão, matou a árvore, matou o que que ele vai para a natureza, o que que ele volta para o plano espiritual. Antes ele era só um princípio espiritual. Quando ele sai dali, ele é um pé de feijão. Ele aprendeu a transformar uma semente num pé de feijão. Espíritos são treinados, preparados só para colher eles, transformar essa energia para ela ir crescendo na natureza, ó. Aos pouquinhos ela vai mudando de código genético. O que era vegetal vai se tornando animal, o que os animais mais simples vão se tornando animais mais complexos, vão aprendendo os atos sexuais, de defesa, aí vem mamífero, aí vem os primatas, e aí encarna como um ser humano. Milhares e milhares, talvez milhões de anos nessa evolução até chegar na condição humana. Quando chegar na condição humana, eu vou tomar atitudes, não é isso? Eu ganho minha carteira de trabalho. Até aqui eu sou estagiário, né? Agora não, agora eu tenho uma carteira de trabalho. Aquilo que eu faço de bom, de ruim, vai ficar marcado onde? Na minha e no meu perispírito. As coisas boas vão gerar sentimentos bons. As coisas ruins vão gerar sentimento ruim. O tempo que eu levo para sair da natureza até me tornar um espírito e encarnar num corpo que dá uma individualidade e uma tomada de decisão é muito maior do que o tempo do corpo no espírito, já tomando decisão, até se tornar um espírito. Então, o pior nós já passamos. Mas a gente ainda está no meio do furacão, criando sentimentos ruins, sentimentos bons, testando, aprendendo a trocar de sexo, aprendendo a trocar de condição social, aprendendo a trocar de oportunidades, de países, de línguas, né? De corpos, de tudo que é material. Tudo que é definido pela minha essência genética, eu vou trocar para aprender truques, matérias, oportunidades, condições diferentes numa próxima encarnação. Se eu encarno sempre igual o tempo todo, eu não vou trocar de série. É como se eu fizesse a primeira série o tempo todo na escola. Ah, a primeira série de 2024 é igual a de 2025? Não. Mas a matéria é a mesma. O ideal é que você vá para a segunda série, não é isso? Então vem o homem, vem a mulher, vem o preto, vem o branco, vem o brasileiro, vem o americano, vem o chinês, vem o japonês, vem pai, vem mãe, vem filho de não sei quem, neto de não sei de quem. E aí vai trocando, vai evoluindo. A razão, a autoconsciência e a consciência divina você adquire quando você se torna uma individualidade. Essa é a evolução das condições genéticas que nós tivemos aqui no planeta, a partir do reino animal. Ó. Então ele veio, o único espírito puro que alcançou todo o grau de evolução que esteve entre nós. Por quê? Jesus foi escolhido de Deus, como algumas religiões falam. Ele é o primogênito divino, foi peixado. Simplesmente ele é muito mais velho do que nós. Provavelmente, ó, ele nasceu numa dessas galáxias aí e começou a desenvolver há bilhões de anos atrás.
Essa é a explicação. Então, Jesus nasceu há bilhões de anos e agora ele veio com essa responsabilidade. Quando um filho nosso se forma no doutorado, no mestrado, o que a gente espera dele no final? Que ele vá trabalhar, não é isso? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito que fez. Isso é João falando sobre Jesus. E aí Emmanuel já vem e fala, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, qual Jesus é um dos membros, apenas já se reunia nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria e ignição do planeta. O que é isso? Criação do planeta Planeta Terra. Terra. Jesus recebeu a responsabilidade e falou: precisamos evoluir aqueles espíritos que têm potencial no planeta Terra para ver a evolução. Qual é a população hoje do planeta Terra de encarnados? 8 bilhões. Depois a gente vai fazer na frente qual é a estimativa dos desencarnados. Eu vou mostrar por quê. Então Jesus recebeu essa incumbência. E o que que a gente faz quando tem criança, neto, creche? O que que a gente pensa em fazer para essas crianças, para eles evoluírem, para eles crescerem, para eles se tornarem indivíduos, não é isso? Primeira coisa é a escola. Precisava ter vida orgânica aqui, não vimos lá atrás? Senão você não transforma. Se não tivesse vegetal, como é que você ia tirar isso da natureza? Se não tivesse animal, como é que ia evoluir? Se não tivesse um corpo humano, como é que ia colocar em prática, né, o livre-arbítrio? Se eu não consigo me comunicar, se eu não consigo enxergar, sentir, como é que eu vou gerar esses sentimentos? Precisava ter a vida. E aí ele foi e criou. Ó, esses são os alunos. Quem são os alunos? Nós. E a escola? É o planeta. Jesus participou da criação do planeta. Quando ele fala dos seres angélicos que se reuniram aqui, lembra das religiões do passado, que não era só a religião católica que falava, não. No que ela falava? Pai, Filho e os Espíritos Santos, né? Pai era Deus, né? A causa primária. O Filho é Jesus, responsável pela criação do planeta, que João disse que ele estava junto com o Pai na criação do planeta. E os seres angélicos junto com ele são o Espírito Santo. Nós confundimos tudo e demos um nome único para todos eles. Ainda bem, porque agora a gente está aqui como ex-católicos, né? Ou ex-cristãos protestantes, entendendo melhor que não é uma mentira, né? Não eram bem parecidos esses espíritos? Emmanuel não coloca tudo no mesmo. Tirando Deus, Jesus, os espíritos ali estão trabalhando na formação do planeta. O que mais é necessário? Quando você vê uma criança na rua e sabe que ela está indo para a escola, como é que você sabe? É isso aí, ó. Já falei tantas vezes aqui, ó. Aí, o que que é o nosso uniforme? Para cada período que a gente está na escola. Que essa vida nossa aqui é só um período da escola, tá? Vamos aprender algumas lições com esse uniforme. Ó, de que é feito o nosso uniforme? O uniforme da criança é algodão, né, fibras sintéticas, tinta, né, os bordados, não é assim? E o nosso uniforme? É feito de quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água, que é hidrogênio e oxigênio. Esse é o nosso uniforme. Para cada período da escola. Aquele que suicida, o que que ele está fazendo? Uma evasão, abandonando a escola, né? Suicidou, abandonou a escola. Colocou em risco a vida, abandonou a escola. Morreu muito novo, por vários motivos. Tem que preparar uma nova. Vamos preparar um novo uniforme e vamos começar uma nova série para aqueles espíritos, mudando a matéria, mudando os sentimentos, sempre pensando numa evolução. Repetir a mesma matéria o resto da vida não cria evolução. O que está acontecendo com os espíritos que ficam repetindo a mesma matéria o resto da vida? Hoje, no planeta. Uma transição, estão sendo exilados. Eles vão fazer o quê? Um supletivo num outro planeta, numa outra escola. Repetiu, está com 18 anos na quinta série,
Não aprende, vai fazer supletivo no Quiron, né? Segundo Chico Xavier. E aí, alguns professores têm que ir com eles, né? O que mais? Alunos. A Sara falou, eu não quero ir, não. Não, se eu estiver Meu aqui, povo fala assim, chama a Sara. eu querendo ou não, Se mandarem, né, Tarinha? Vou Às vezes fazer vai o aquele espírito que você mais ama, aí você fala, eu vou junto. Tá, vamos juntos. Eu vou ser Cleópatra e Marco Antônio. Tu acha que Cleópatra e Marco Antônio não vieram de capela? Eu tenho certeza. Júlio César. Capelino. Professores, ó, a escola não tem que ter professor? Existe escola sem professor? Ainda não, né? Com inteligência artificial, quem sabe? O que mais? Aluno, escola, uniforme, professor, material. Ó. Só vi essa tudo. Torá, aqui eu botei só o material religioso. Não são os nossos materiais de estudo. O que mais? O que a criança fica louca para receber, para saber se passou de ano ou não no final? Boletim. O que é o nosso boletim? É o nosso? As notas azuis são as luzes que estão saindo aqui. E as vermelhas são os miasmas que não deixam a nossa luz. O que é um espírito trevoso? É um espírito cheio de molécula dos problemas que ele criou, né? Do carro que ele roubou, do corpo que ele agrediu, do suicídio que ele provocou. Aquelas moléculas ficam ali no pensamento dele, ó, em volta do perispírito. Quando a gente vem na casa espírita toda semana, o que a gente faz? A gente assiste novela, né? A gente assiste as séries, as fofocas lá do Bolsonaro, do Lula, das votações a semana inteira, né? Ódio, revolta, hein? É assim? Quem vê esse sorrisinho aí, a gente tem muito. Coraçãozinho, ó. Olha o coraçãozinho. Cheio de miasma, né? Cheio de moléculas. Aí vem. Chega aqui na casa espírita, vira o anjo, né? Já fica logo apavorado com a história, né, Sara? Vai pagar, vai para aquilo, já vai ficando boazinho com medo, né? E o medo transforma, né? Aí as moléculas ficam soltinhas. Aí vem o passe no final, sai que nem um anjo, né? Um anjinho daqui leve. Aí fala, estou me sentindo tão leve quando eu vou na Sara, né? Mas volta a fazer tudo a semana inteira. Aí vai no Jornal Nacional, aí vai xingar, aí vai na rádio. Volta daqui a uma semana de novo, cheio de miasma. É assim a nossa vida espírita. Vai, volta, vai, volta. Não tem paz, cara. Nós não temos paz. Porque estamos ainda num planeta de o início, todos os espíritos inocentes, crianças, na creche, no jardim de infância, cometendo erros, né? Aprendendo a ir no banheiro sozinho, lavar a mãozinha, cantar, tia pra cá, tia pra lá, não é nada disso, não. Pau quebra, um morde o outro, fio dedo no olho, rouba o material, rasga tudo. É assim. Deixa a turma de criança sozinha, igualzinho a gente num planeta primitivo, primitivo. É ali, ó. Uá, uá, uá. Quando metade da turma já sabe o que é certo e o que é errado, não quer dizer que sabe fazer o certo. Mas você já pode castigar. Você fez a coisa errada, hein? Você já aprendeu como enfiar o dedo na tomada. Me dá a tua mão aí, pá. Metade já sabe o que é o certo. Não sabe fazer, mas já sabe o que é certo e o que é errado. O planeta vira um planeta de prova. expiação e prova. Já posso fazer a prova, ele já sabe. Já deu a matéria. E é o que a gente está vivendo desde a Idade Média. Quando você não passa na prova ou tira uma nota baixa, você vai fazer uma expiação. Tem que pagar aquilo. Vamos pagar. Pagar pelo erro. Não é assim? É aquele que se apaixona pela mulher do vizinho. Fica louco por ela. É a mulher da minha vida. Sem ela, eu não vivo. E a mulher com o marido da vizinha. Aí fica apaixonado, e aí vai, faz de tudo, seduz e larga a vizinha. 2 anos depois, aquele barrigudo, assistindo o jogo, bebendo o dia inteiro, a mulher não aguenta mais nem olhar para a cara dele. Ela falou, não aguento mais. Mas a vizinha acha que aquilo era o homem da vida dela. Que a vida dela foi destruída e vice-versa.
Tem que fazer uma nova. Ó, vamos mudar, vamos na próxima encarnação. Será que vocês vão cometer o mesmo erro? Eu digo que a mesma coisa, você vai na loja, se apaixonou pelo sapato. Porque esse sapato ali é a coisa mais linda do mundo. Eu não tenho dinheiro. Eu vou lá e faço um crediário de 24 vezes. 2 meses depois, a Giovanna Antonelli não usa mais o sapato na novela. E tu tá com 22 prestações para pagar do sapato. Que é o marido deitado lá vendo. Ninguém aguenta mais ele. É o sapato que já saiu de moda há muito tempo. A vizinha acha que você pegou o sapato dela e você acha que é aquele. Aí o que que você faz com o sapato, sabe? Tem 22 prestações. Para aliviar o seu peso de culpa, vem aqui no bazar e doa. Não dá para doar o marido. Doer. Mas tem 22 prestações para pagar, né? E aí você vai pagar. Na última prestação, você se apaixona por outro sapato. Ah, já paguei mesmo, já estou livre. Eu já estava tão acostumado com aquela dívida. Vou fazer de novo. Aí entra uma roubada de novo. E aí fica, ó, engatinhando. Até o plano espiritual falou, não dá para você ter dinheiro que você vai gastar no sapato. Não dá para você ter beleza física que você vai pegar o vizinho. Vão mandar você bem feinha, bem feinho, para resolver. Senão não vai ter cura, né? Assim, cara, o plano espiritual ele tem imaginação para tudo, tudo. E vai só testando. Quando metade do planeta já sabe tirar nota azul na prova e a outra metade gostaria de tirar nota azul, o planeta vira um planeta de. Quando 100% do planeta tira nota azul na prova, ele vira um planeta. Aí está todo mundo acertando. Agora vamos estudar, trabalhar num planeta celestial e assumir outros planetas, como Jesus assumiu a nozinho aqui. É assim que funciona. Essa é a evolução do universo. O que que nós somos nessa encarnação aqui? Os encarnados estão na ação. E os desencarnados, não. Essa é só para os encarnados. Genética, 33% do que nós somos aqui é uma força, cor dos olhos, da pele, o sexo que nós temos, o cabelo, nosso biotipo. Não é isso? 33% do que nós somos encarnados vem do nosso código. Quando é que a gente adquire esse código genético? Quando papai e mamãe fecundam, não é isso? Óvulo e espermatozoide. Quando que acaba essa força do código genético? Quando a gente desencarna. Cortou o cordão de prata, essa força deixa de existir. Qual é a vantagem? Ela deixa de existir. Se você não estiver muito satisfeito com alguma coisa genética que você tem, ela não se preocupe, um dia ela vai deixar de existir. Qual é o lado negativo? Depois que você fecunda lá no útero da mamãe, você vai ficar até o final da vida com, a não ser que a ciência aprenda a mudar os códigos genéticos, ainda não aprendeu. Essa é uma força. A outra força é meio que eu bebo, o que eu fumo, o que eu respiro, as pessoas que eu Com quem vivo, né? anda. Tudo aquilo que está ao meu redor, que não faz parte do meu código genético, do meu espírito, são coisas que influenciam muito a minha vida, né? Eu sou irmão gêmeo, univitelíneo, tudo direitinho, só que um come muito e o outro não come nada. O meio vai transformar um no fofinho e o outro no magrinho. O mesmo código genético, só que as condições do meio, as possibilidades vão alterando o que eu sou. E por último, herança espiritual. Marcas do espírito, experiências espirituais e conhecimento que eu trago de outras encarnações. Tudo isso junto define o que cada um de nós é durante essa encarnação. Isso era tão importante, isso é tão fundamental no planeta, que um dos mandamentos trata justamente dessa encarnação, das nossas encarnações. Você sabe qual deles? Moisés não podia falar na época, né? Olha, vocês têm que honrar pai e mãe. Quais os espíritos que tiveram mais possibilidade de frequentar essa escola nesse tempo todo? Aqueles que foram melhor recebidos por quem? Pelos papais e pelas. Alguém quer receber um filho ingrato?
Se nós já somos assim agora, imagina num planeta primitivo. Às vezes vem espírito na mesa mediúnica e me diz que teve uma vida terrível, de miséria, de problema. E aí a gente, através do mentor, faz a regressão para ver. O cara teve 9 filhos e abandonou os 9. Você acha que ele vai vir no que está melhor de vida dos 9 que ele abandonou ou do pior? Reencarnação é isso. Reencarnação você planta hoje, mas é físico. O que você vai colher daqui a 2, 3, 4 gerações. Se deixou família estruturada, espíritos preparados, instruídos, amorosos, vai receber uma família amorosa. Se deixou tudo ferrado, tudo desestruturado, sofrimento, vai receber o quê? Isso é a reencarnação. É muito simples o que a gente vive aqui no planeta. Basta que a gente use a lógica e o raciocínio para entender. Pode ser muito cruel aos olhos de quem é cruel e muito bom aos olhos de quem é bondoso. Porque tudo vai passar. Tudo é passageiro, ou melhor, transitório. A nossa encarnação, ela é transitoriedade. Nosso espírito também. A cada encarnação, a gente vai evoluindo um pouquinho. Isso é para acabar, porque eu tenho 2 minutos. Entrevista Espírito André Luiz, Almério Chico e Valdo Vieira no Ar Espírita, 1964. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, ou seja, que já pode encarnar num ser humano, ou seja, individualidade, que se desenvolvem presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Então, quantos espíritos tem no plano espiritual em 1964, pronto para encarnar num corpo humano? Essa foi a pergunta. Foi feita de Valdo Vieira para André Luiz. Valdo Vieira era sempre curioso, tecnicamente, né? Chico era mais filosófico. Essa entrevista são 36 perguntas. Uma do Valdo, uma do Chico. Par e ímpar. Aí o André Luiz responde: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional no círculo de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões de espíritos. Então, tinham 20 bilhões de espíritos no plano espiritual. A população do planeta Terra, em 1964, era em torno de 5 bilhões. Então, tinha um total de alunos no planeta Terra para encarnar e aprender e frequentar a escola, 25 bilhões de espíritos. E tinham 5 na carne. Então, qual era a proporção candidato-vaga do Enem da época de 64 do planeta Terra, da nossa escola? 5 para cada. Então, para cada um que tinha chance de estudar, tinham 4 esperando. Se você tem 5 filhos em casa e só tem vaga para um para a escola, porque você não tem dinheiro para os outros, quem é que vai desenvolver mais? O que foi para a escola ou os que ficaram em casa? Teoricamente, se todos tiverem a mesma capacidade de educação e de influência, é o que foi para. Como é que você escolhe aquele que foi para a escola? Tem 5 filhos. Cada um vai ter um critério, não é? Os pais e as mães, nesse tempo todo, tiveram os seus critérios. Moisés deu a dica: honra pai e mãe. Podem ter outros critérios. Tem gente que é bondosa, vai receber aqueles mais difíceis, com mais dificuldade. Não é o normal da população. Todo mundo quer ter filho bonito. Hein? Filho feio não tem pai, não é isso? Desde criança eu escuto isso do meu pai. Filho feio não tem pai. Quem cometeu isso aí não vai aparecer o pai nunca. Mas é assim mesmo, isso é uma piada verdadeira. Então, a oportunidade de encarnar sempre foi maior para os espíritos que estão mais amorosos, com melhor relacionamento. A maioria dessas encarnações não eram nem programadas ainda. Encarnações naturais. Não tinham uma programação. Ou feitas por casas transitórias muito próximas aqui do umbral, para pouco controle. A gente vê nas obras de André Luiz como isso funcionava. Observando-se que a alta percentagem se encontra nos estágios primários, ou seja, não tinham nem relações pessoais, né? Da razão estender esse número passivo de alterações constantes pelas correntes migratórias de espírito em trânsito nas regiões do planeta. É isso.
uma ideia rápida, né, Sara? O que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui.